Olá, eu sou Eduardo Costa, nós estamos iniciando mais um Versão Cristã, um programa que tem por objetivo trazer para vocês temas da atualidade a partir da perspectiva bíblica. E hoje o tema que nós selecionamos foi a Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Como de praxe, antes de apresentar os nossos convidados, eu quero ler com vocês um versículo bíblico que fala sobre isso, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Bom, nós estamos recebendo aqui para debater esse tema conosco aqui, professor Manuel Maximiano, professor Max, e o nosso querido, sempre presente, companheiro Daniel Berg, nosso debatedor de hoje. Professor Maximiano e professor Manuel são diretores do eixo de educação do Instituto Aviva Brasil, uma organização não governamental cristã que tem por objetivo impactar e transformar a sociedade por meio da cosmovisão bíblica. Daniel Berg é diretor do eixo de negócio e empreendedorismo. Professor Maximiano, falar de escola bíblica dominical. Para quem está nos assistindo, é um tema extremamente relevante. Como é que surgiu a Escola Bíblica Dominical? Qual a origem? Qual a importância? Qual foi o impacto da Escola Bíblica Dominical no cristianismo? Ok, primeiramente eu queria agradecer o convite. É sempre uma alegria poder debater temas como esse, ainda mais aí junto a um grupo tão seleto. Falar de Escola Bíblica Dominical, não é que a nossa, digamos, uma das nossas tarefas, coordenar a Escola Bíblica na igreja que nós fazemos parte. Então, para nós é um prazer discutir um pouco a respeito disso. Bom, a origem da Escola Bíblica Dominical é a Inglaterra, não é? Final do século XVIII, período muito complicado, né? Um período de revolução industrial, muita exploração, o ser humano tratado de uma forma, digamos, desprezível, era uma mão de obra barata, incluindo as crianças. Então, naquele período, você tinha uma jornada de trabalho, não é? Nas cidades inglesas, em torno de 12 a 14 horas de trabalho, de segunda a sábado. E muita dessa mão de obra eram de crianças de 12, 13, 14 anos, e que chegava o domingo e não tinham o que fazer. E observando que essas crianças tendiam à marginalidade, tinham uma fragilidade social muito grande, um jornalista, Robert Hakes, na época, ele observou essa realidade e tomou a iniciativa de oferecer uma alternativa para que aquelas crianças tivessem um tempo de aprendizado no domingo. Por isso chama Escola Bíblica Dominical. Então, originalmente, como não sabiam ler, o letramento fazia parte, e complementando o letramento, o aprendizado da matemática, também se oferecia o estudo da Palavra de Deus, o estudo da Bíblia, que de alguma forma trouxe um impacto significativo para a vida dessas crianças. Tem uma coisa interessante, né? O professor Marcos está aqui conversando com a gente bateu um papo antes da gravação do programa, que não por um acaso, isso não é coincidência. A Escola Bíblica Dominical ela surge no século XVIII, fala-se ali por volta de 1780, depois se alastra para os Estados Unidos, depois a gente vai falar um pouco sobre como é que isso chega no Brasil, mas, coincidentemente, logo após o surgimento da Escola Bíblica Dominical, em poucos anos, tinham mais de 200 mil crianças matriculadas nas escolas bíblicas dominicais na Inglaterra. Você tem um impacto social importante ali, através da Escola Bíblica Dominical. Você mesmo falou, diminuição da criminalidade, inclusive houve uma onda de avivamento. Como é que vocês enxergam a relação da Escola Bíblica Dominical com essa onda de avivamento que houve na Inglaterra, inclusive com a conquista de muitos direitos sociais, que você mesmo mencionou, professor Manuel, que foram importantes naquele momento? Perfeito. Então, um primeiro impacto, né? A educação, de modo geral, ela causa um impacto social significativo, não é, em qualquer ambiente em que seja oferecido. Então, naquele contexto ali, não é, particularmente de exploração, de um contexto adverso, teve um impacto ainda muito maior. Então, a educação traz civilidade, traz noção de valor, não é, a partir do aprendizado que cada um vai tendo. Então, naturalmente, a educação afastou aqueles jovens, aquelas crianças,
não é, do perigo da marginalidade. A escola bíblica, por exemplo, começava às 10 horas e eles tinham o cuidado de oferecer uma alimentação, porque muitas dessas crianças não tinham acesso à alimentação adequada. Então, gastava o tempo ali. Então, criou-se toda uma disciplina em torno da escola bíblica dominical que se refletiu na vida daquelas crianças. Como você falou, depois do primeiro ano, 2 anos após o início da escola bíblica dominical, isso se expandiu de uma tal forma, como foi dito, o Robert Reikes, ele era um jornalista, e a partir, digamos, do experimento inicial que ele fez, não é, com as primeiras escolas bíblicas dominical, ele publicou isso no Jornal da Família. E isso se espalhou por toda a Inglaterra. Não é? Os resultados em termos de diminuição de violência na cidade de Gloucester, onde era a base de onde surgiu tudo isso, foi tão significativo que as autoridades, os próprios comerciantes e as igrejas começaram a se despertar para a importância. Então, você tem, não é, em 2 anos, cerca de 250 mil crianças e jovens matriculados. Então, isso tem um impacto significativo. E, naturalmente, né, a educação com viés cristão vai trazendo, né, à consciência humana a importância dos valores de Deus. E isso, com certeza, incentivou um processo de avivamento. As pessoas passaram a se interessar mais por estudar, por conhecer a palavra de Deus. Não é? E, naturalmente, a busca por Deus causa um processo de avivamento. É desse tempo também, por exemplo, Charles Haddon Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores da Inglaterra, né? Então, vive-se ali um grande momento de avivamento que tem reflexo na sociedade de modo geral. A educação passou a ser valorizada. Não é? O poder público passou a perceber que não dá para ignorar o investimento nas crianças e nos jovens. Então, tudo isso causou uma grande revolução e, como você falou, um avivamento da igreja ali na Inglaterra. Eu quero fazer um comentário que eu considero importante e não tenho como dissociar isso. Logo em seguida, você tem uma geração de cristãos que passam a impactar toda a sociedade inglesa, como, por exemplo, a luta contra o trabalho infantil, como, por exemplo, William Wilberforce, que vai e faz uma luta contra o tráfico negreiro, contra a escravidão. Ou seja, a escola bíblica dominical acabou alterando a cosmovisão da sociedade, impactando de uma maneira muito forte pautas sociais. E isso é importante para o que a gente vem discutindo ao longo dos últimos programas. A escola bíblica dominical, ela teve um impacto muito forte na história. E vocês trazendo todas essas informações aqui para a gente consegue enxergar a influência que a escola bíblica dominical teve nesse período todo e que a gente sente até hoje. E como foi que a escola bíblica dominical chegou até o Brasil, pastor Max? Parabéns pelo tema. Muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. Paz e graça a todos aqueles que nos assistem. Vejam, no ano 855, dia 19 de agosto, começa em Petrópolis, do Rio de Janeiro, uma reunião na praça. Um casal escoceses, missionários escoceses, eles começaram a trabalhar com 5 crianças em uma praça, Robert e Sarah Kellen. Então, lá foi o princípio da escola dominical no Brasil. O trabalho, a princípio, não foi muito sucedido, mas depois a coisa tomou pé, que esse grupo hoje é considerado como, ou melhor, tornou-se, não é? A Igreja Congregacional do Brasil. O trabalho frondou depois de algum tempo, e foi disseminado a todas as igrejas do Brasil. E hoje a gente tem todos os templos, pelo menos conhecem o que é a escola dominical, vivenciaram, se não estão vivenciando hoje, mas já vivenciaram escola dominical. Muitos dos nossos pregadores, pastores e líderes foram frutos de escola dominical. Eu, por exemplo, nasci dentro, basicamente, de escola dominical, tive o meu princípio dentro do abecedário da escola dominical. Então, a escola dominical é assim, fundamento da igreja brasileira.
começou, então, a ir. Né? Eu gostaria só de dar uma teclada naquilo que vocês já discutiram enquanto na Inglaterra e na questão que foi tocada por você, que é a consideração do meio que se vivia na época. Os pais das crianças nas fábricas e as crianças vulneráveis às praças. Então, o professor viu e percebeu que poderia fazer alguma coisa. Bem aqui, é possível que não tenhamos, ou melhor, é possível que ele não tivesse a percepção do trabalho, ou da divulgação, ou da importância, do impacto que isso iria causar no mundo. Que essa pedra jogada lá naquelas águas teria ainda o eco aqui. Teria ainda essa borbulha que se vive hoje aqui. Então, o que se percebeu? O que se percebeu é que Deus começou a trabalhar naquele rapaz e que se chegou até hoje e que talvez chegará até o fim da nossa era, não é? Da era cristã. Então, o que é que a gente, além disso, viu? Deus trabalhando o caráter de pessoas, como os senhores já disseram, né? Isso mudou o social das pessoas, não apenas do ponto de vista da cultura, mas mudou a religiosidade, o comportamento do indivíduo, mudou o ser do indivíduo. Os índices, então, de criminalidade que caíram, isso é reflexo de Deus na vida do indivíduo. É bem verdade que talvez a prioridade não tenha sido ensinar o conteúdo bíblico. Talvez. Mas o conteúdo bíblico que foi ensinado transformou vida de pessoas. Como transforma? Então, o que é a EBD e a que ela se propõe? Ela se propõe ensinar Deus, implantar Deus no coração e na alma das pessoas para que elas sejam transformadas. Pastor Max, uma coisa que o professor Manuel falou foi assim, que quando a gente acessa a educação, a gente melhora em todos os aspectos. Mas quando essa educação ela é da palavra de Deus, a gente é completamente transformado. Porque a palavra de Deus ela transforma a gente. Esses efeitos que foram sentidos na Inglaterra, eles também foram sentidos aqui no Brasil? Deixa eu colocar um negócio bem aqui. Diz-se que educação é mudança de comportamento. Dizem que educação é mudança de comportamento. É possível que nós tenhamos invertido a coisa. É possível que a mudança não seja exatamente a educação, mas a educação provoca mudança no indivíduo. A proposta de Deus com a educação cristã ou bíblica é transformar o indivíduo. E aqui não é apenas uma educação por educação. Não é apenas informações. Não são apenas conhecimentos. Não é um arcabouço de teologia armazenado no cérebro. Não é isso. A proposta de Deus não é essa. É o quê? É que o indivíduo tenha informações dos céus, coloque no coração para que seja mudado. Então, amigo Berg, o que é que a palavra faz no homem? Entregar o homem de volta a Deus de maneira limpa, tranquila e sem pecado, sem contaminação. Essa é a educação que Deus quer que todos nós tenhamos, que todos nós abracemos. Uma educação que transforma o indivíduo por dentro. E não apenas a apresentação bonita enquanto cultura. Muito bem, nós estamos chegando no final do nosso primeiro bloco do programa Versão Cristã de hoje. Hoje debatendo um tema fundamental. A escola bíblica dominical, a maior e melhor
escola do mundo. No próximo bloco, eu já vou perguntar para os nossos dois convidados sobre como é que está a escola bíblica dominical hoje no Brasil, como é que está a situação e de que forma as igrejas devem ou podem trabalhar melhor o ensino da palavra na escola bíblica dominical. São apenas 2 minutinhos, nós voltamos já já. Não desligue, não mude de canal. Muito bem, nós voltamos com o nosso segundo bloco do programa Versão Cristã. Hoje, com um tema muito bacana, muito legal, a escola bíblica dominical, a maior e melhor escola do mundo. Eu não sei se você sabe, quando a gente fala maior escola do mundo, todo domingo, milhões de pessoas ao redor do mundo participam das escolas bíblicas dominical. Por isso ela é a maior escola do mundo. Mas ela também é a melhor escola do mundo, porque ela transforma vidas. Ela implementa o caráter da palavra de Deus no coração das pessoas, fazendo com que haja transformação de vidas e, consequentemente, transformação de sociedade. Eu queria voltar com os nossos convidados aqui, professor Manuel Maximiano, professor Max Pinheiro, diretores do eixo, diretor e vice-diretor do eixo de educação do Instituto Aviva Brasil. Como é que vocês têm avaliado a questão da escola bíblica dominical hoje? O que eu percebo, por exemplo? Muitas igrejas evangélicas hoje estão deixando de ter a cultura da escola bíblica dominical. Como é que vocês avaliam isso? Qual a importância da escola bíblica dominical dentro das igrejas cristãs, das igrejas evangélicas? Ok, excelente pergunta, né? O contexto atual. A minha percepção é que nós estamos num momento de transição, né? Naturalmente, em função da evolução das tecnologias da informação e comunicação, tem provocado mudanças, inclusive, não é, no ensino da igreja. Então, tem muita igreja se adaptando a esse novo contexto. O que nós observamos, o que você falou, não é um fato, existem igrejas evangélicas que abriram mão da escola dominical, já não tem a prática de reunir a igreja para o momento do ensino aos domingos pela manhã. E nós avaliamos, a nossa avaliação pessoal, de que isso não tem trazido um resultado tão positivo, né? Porque o que nós entendemos é que o ser humano, a partir de que é chamado por Deus, reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ele não conhece a doutrina de Cristo. Ele, no momento ali, o Espírito Santo o toca, e ele toma essa decisão, mas ele precisa de um processo de crescimento, de conhecimento, não é, para entender aquela fé que ele abraçou. Ele abraçou a Cristo, mas o que é que significa isso? Então é tarefa, desde a origem, não é, quando as igrejas começaram a formalmente adotar a escola bíblica dominical para ensino da palavra, digamos, abrir esse caminho para que um novo convertido, para que a pessoa que aceita Jesus, começa essa caminhada de fé. Primeiro, no que a gente chama do leite, né? O alimento líquido para facilitar os ensinos básicos da fé cristã, e depois, naturalmente, um processo de amadurecimento. Quando a igreja abre mão disso, a minha avaliação pessoal é de que há uma perda muito grande. E isso se reflete no grau de maturidade, não é, que a gente vê em muitos cristãos hoje em dia. Não é? Cresce um número de desengrejados, de pessoas que acham que não precisam estar numa congregação para professar sua fé. Outro aspecto é que as tecnologias da informação, as redes sociais, YouTube, têm muita, digamos, informação disponível, eles começam a acessar essa informação e achar que aquilo é suficiente. Então, há um processo natural de desengrejamento. Então, a minha avaliação pessoal de que há uma perda quando uma igreja abre mão da sua escola bíblica dominical. Professor Manuel, ou Max, qualquer um pode responder. Essa decisão da igreja de abrir mão da escola bíblica dominical, não sei se o senhor já respondeu a sua pergunta, mas por que elas fizeram isso? E a consequência? O senhor falou alguma consequência aí dela. Mas, se a gente for voltar para aquela primeira pergunta do bloco primeiro, todas as consequências positivas que a escola bíblica dominical trouxe àquele tempo, será que sem a escola bíblica dominical agora, esses benefícios e
esses desenvolvimentos que foram observados naquela época, agora, para esse tempo, nós vamos perder? Berg, como disse, eu sou produto da escola dominical. Eu nasci em um lar, diria assim, a minha família morava aproximadamente 5 quilômetros de distante da igreja e vinha andando. Era o interior, saía 5 da manhã, chegava 7 da manhã na igreja, era a maior reunião da igreja, isto é, do templo. O templo lotado e ficava pessoas do lado de fora, assistindo pela janela, porque era maior. Depois da EBD, a gente voltava para casa e ficava em casa, isto é, não voltávamos para o culto, não ficávamos para o culto à noite. Então, isso era perceptível em todas as congregações, em todas as igrejas, em todas as denominações evangélicas da época. Houve, então, no princípio da evangelicalidade no Brasil, uma efervescência cultural cristã que transformou o mundo de então. É notório hoje que a gente vai nas igrejas pelas manhãs de domingo e vê poucas pessoas. E aí percebe que duas coisas podem estar acontecendo. Número 1, a escola dominical tem transformado o seu modelo, e aí eu concordo com as opiniões do professor Manuel, que saiu do presencial e foi para o virtual. Mesmo porque muitas denominações ou igrejas hoje têm as suas reuniões televisionadas, são transmitidas pela internet, então isso favorece a vida dos fiéis a estarem em casa. É possível. E por conta disso, vacância na igreja, no período, no horário da ministração da EBD. É possível. Número 2, que pode ser mais grave, o desinteresse pelas informações ou pela formação bíblica. E isso é sinal dos tempos. E isso é profético, que aconteceriam. Então, eu não gostaria de acreditar, mas eu sou forçado a crer que esse pode ser o viés mais frequente no coração e na alma de muitas pessoas a não estarem presentes nas manhãs de domingo. Por quê? Talvez por conta do ontem à noite, do sábado à noite, por conta da semana que passou, que foi difícil, que foi dolorida, que foi trabalhosa. E por conta disso deixa as informações bíblicas para depois. A gente vai no culto à noite, que também não é a mesma coisa, as informações não são iguais. Então a gente vai deixando para depois e a gente vai criando uma quantidade incontável de pessoas cristãs ou denominadamente cristãs que são, na verdade, robôs espirituais, crianças espirituais, para não dizer cadáveres espirituais. Não sabe quem são, não sabe o conteúdo, não sabe nem de onde vieram, nem para onde vão. É um problema. Sr. Max, eu quero pegar esse seu gancho e lhe fazer uma pergunta. Quando a gente fala de cristianismo hoje, em especial falando de escola bíblica dominical, nós estamos falando de igrejas cristãs evangélicas, Sim. Que é a religião que mais cresce no Brasil. Então, dados do IBGE, hoje nós somos 35% da população brasileira, mas daqui a 10 anos as projeções do IBGE já apontam que nós já seremos mais de 50% da população brasileira. Mas é possível afirmar que esse crescimento em quantidade não está sendo acompanhado de um crescimento em qualidade. Você vê um conjunto muito grande de cristãos evangélicos, mas com pouco conhecimento da palavra, com pouco conhecimento bíblico e, consequentemente, com pouco impacto de transformação na sociedade. Ao mesmo tempo que a gente vê, por falta de conhecimento da palavra, você tem os ventos de doutrina, você vê igrejas, muitas vezes, com desvios doutrinários seríssimos, que são, inclusive, antibíblicos. Você vê teologias equivocadas entrando, como a teologia liberal, como a teologia da prosperidade, que, inclusive, muitas vezes acabam levando quem não conhece as igrejas evangélicas a achar que as igrejas evangélicas todas são iguais e não são.
Existem igrejas diferentes em função da doutrina. Nós viemos de uma tradição, portanto, reformada, na qual a palavra de Deus e a doutrina, ela é importante, a palavra, portanto, ela é infalível, imutável, inerrante. E eu tenho um princípio lá em casa, tenho um filho de 7 anos de idade, vocês conhecem meu filho. Às vezes eu confesso para vocês que eu acordo com preguiça domingo de manhã. Natural, por tudo isso que você falou, mas eu me obrigo a vir para a escola bíblica dominical para me alimentar da palavra. E eu acho que hoje na igreja que eu congrego, na verdade nós somos da mesma igreja, é o ponto alto da nossa igreja, é o ensino da palavra na escola bíblica dominical. Eu tenho gostado mais da escola bíblica dominical do que o culto da noite, porque pela qualidade do ensino, pela profundidade do ensino, isso é uma questão pessoal minha, e eu faço questão de trazer o meu filho para ele aprender da palavra, porque eu acho que esse momento é um momento importante. E eu vejo muitos descuidando das suas crianças, descuidando dos seus adolescentes, descuidando dos seus jovens, e quando esses jovens chegam muitas vezes numa universidade, eles se perdem porque eles não tiveram fundamentos. Para quem está nos assistindo, olhe naquela câmera ali. Qual é a mensagem que o senhor dá para quem está nos assistindo? De repente a pessoa parou de ir para a escola bíblica dominical e tem entrado numa cultura de escolher um culto para ir, um momento para ir, vai à noite somente na igreja. Qual é a mensagem que o senhor dá para quem está nos assistindo sobre a importância da escola bíblica dominical e sobre a importância de nós levarmos as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos adolescentes para aprender um pouco mais dos fundamentos da palavra? Vamos a quantidade e a qualidade, como foi tocado aqui. Por que talvez nós já sejamos o maior índice no Brasil, então, de evangélicos? Por quê? Eu vejo duas tônicas. Número 1, a falta de opções. Número 2, a fama, a glória que o evangélico adquiriu, o nível que ele adquiriu. Hoje é glória ser cristão. Está na moda, Tá na moda ser cristão. Então, agora sim. Ser gospel, né? Ser gospel, né? Então veja, por que as pessoas estão tornando-se ou aderindo a esta forma de religiosidade? Bem aqui, é uma tônica. Por falta de opção. Se eu não for evangélico, eu vou ser o quê? O que tem para ser? Não, eu não quero ser minoria. Eu quero estar do lado da maioria. Eu quero estar aí com todo mundo. Hoje a fama é o sucesso, então nós queremos isso, nós procuramos por isso. Esse pode ser um problema, pode ser um viés. E bem aí, quando a gente está na enxurrada de todo mundo, a gente pode ter a tendência de fazer parte de todo mundo, de fazer parte do todo e da maioria, mas perder a qualidade. E aí a gente volta, então, à tecla da qualidade. Quem somos nós? Apesar de estarmos no meio das grandes igrejas, dos grandes fluxos religiosos, quem somos nós? Que qualidade temos nós aqui? Se eu não frequento EBD, se eu não leio um livro, se eu não leio um texto sagrado durante a semana, se eu não abro a Bíblia para colocar na minha alma, quem sou eu? Há que se dizer, nós somos o produto daquilo que nós ingerimos. A nossa alma funciona da mesma natureza. Então quem somos nós? Que calibre de cristão tenho eu? Se eu desvalorizo as informações cristãs, se eu não frequento as EBDs, os cultos de doutrina, se eu na hora da mensagem eu saio fora do templo, então que cristão sou eu? Que cristão sou eu mesmo que eu assimile as mensagens, mas eu não ponho na prática da minha vida? Então que cristão sou eu? Que calibre de cristão sou eu quanto ao meu comprometimento com o dono da mensagem, que é o Cristo? A transformação só vai acontecer não apenas quando eu souber das informações, mas quando eu colocar na minha alma para que ela me transforme, eu permitir que essa palavra me transforme. Então, qual a mensagem que nós deixamos para você? Saia da mesmice, levante-se, rompa
Atropele o sono. Não permita que o quietismo da vida deixe você parado. Avance em Deus, crie no seu coração o hábito de querer e de desejar e de participar das coisas de Deus. Então, é uma decisão própria, é individual. É cada indivíduo que toma conta da sua própria vida espiritual com Deus. Não é o pastor, não é o professor da EBD, não é o líder, é você. Então, você é o responsável diante de você, diante de Deus por sua alma. Então, é cada um tomando de conta de si e alimentando-se em Deus. Muito bem, com essa mensagem, com essa fortíssima mensagem, nós estamos terminando o nosso segundo bloco. Daqui a pouco nós voltaremos, são apenas 2 minutinhos. E aí eu quero, no próximo bloco, nós vamos explorar um pouco aquilo que vocês têm produzido pelo Instituto Aviva Brasil, em termos de material, que é um material de altíssima qualidade. Como é que vocês têm trabalhado a Escola Bíblica Dominical, que tipo de literatura vocês estão trabalhando, aonde as literaturas são acessíveis. Não desligue sua televisão, são apenas 2 minutinhos, nós voltamos rapidamente para esse bate-papo muito gostoso sobre a maior e a melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Muito bem, nós voltamos com o nosso terceiro e último bloco do programa Versão Cristã, hoje falando sobre Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Eu quero, nesse momento, a gente sempre tem um hábito no nosso programa de apresentar um livro para vocês. E hoje nós vamos dar uma referência muito especial. Nosso querido pastor Manuel Maximiano está aí com um exemplar aí que ele vai mostrar para vocês. Manuel, fala um pouco para a gente que livro é esse, quem produziu. Essa é uma produção do Instituto Aviva Brasil, aonde as pessoas podem acessar. Fala um pouco desse livro para a gente. Ok, professor Eduardo. Realmente isso aqui é uma produção própria. Então, eu e o professor Max somos os responsáveis pela área de educação do Instituto Aviva e também na Igreja Primeiro Amor. Então, inicialmente, nós trabalhávamos com a aquisição de revistas de editoras nacionais. Tá? E chegou um momento que nós avaliamos que teríamos condições de produzir o material próprio, tínhamos já equipe suficiente e começamos a produzir o nosso material da Escola Bíblica. Então, nós já estamos na 5ª revista. Tá? Essa aqui é a terceira, que nós chamamos de Rudimentos da Fé Cristã, Consolidação da Fé, em que nós nos propusemos a, digamos, homogeneizar alguns conceitos básicos relativos à fé cristã. Então, por isso chamamos de Consolidação da Fé. Então, temos aqui um conjunto de 13 lições que são disponibilizadas no formato, que foram disponibilizadas no formato impresso, mas também no formato digital. A nossa igreja, ela tem, junto em parceria com o Instituto Aviva, tem investido muito na questão das tecnologias digitais. Então, essas revistas, elas foram transformadas no formato digital e no formato digital são disponibilizadas gratuitamente, tanto para os frequentadores, para os alunos da Escola Bíblica Dominical, quanto para potenciais igrejas que estejam interessadas. Nós temos aí o propósito de difundir a palavra de Deus de forma gratuita, que de graça recebemos, de graça repartimos. Então, algumas igrejas, inclusive, já utilizam a nossa revista no formato digital. Então, está disponível nos aplicativos, no Play Store. Então, para você, por exemplo, que tenha interesse em conhecer mais, você pode entrar lá no Play Store do seu celular, procurar lá e-books, livro em inglês, e-books Aviva, e instalar o aplicativo e-books Aviva, e lá vai estar disponível as 5 revistas que nós já produzimos, além de outros materiais, totalmente gratuito. Muito bem, importante ressaltar que esse banner aqui atrás que vocês estão assistindo aqui na televisão, vocês estão vendo esse banner aqui, ele é alusivo à última revista, Parábolas de Jesus. Aliás, as lições da Escola Bíblica Dominical sobre as parábolas de Jesus estão sendo fantásticas. Para você que é de alguma igreja cristã, evangélica, que precisa de um material, como o professor Max, o professor Manuel mencionou aqui, é gratuito, professor Manuel? Sem custo. Agora,
de repente alguém está nos assistindo na televisão, eu tenho interesse em aprender um pouco mais a Bíblia, eu tenho interesse em participar da Escola Bíblica Dominical. Professor Max, aonde a pessoa pode assistir às aulas da Escola Bíblica Dominical? Nós temos um endereço que é IPA Belém Oficial. Lá você encontra todas as ministrações da igreja, não só da EBD, como também das ministrações do culto à noite. Então, o acesso é livre, logicamente, está lá todas as ministrações, o indivíduo pode abaixar, o indivíduo pode acessar e assistir o horário que ele quiser. Isso no YouTube? No YouTube. E na TV aberta? A TV aberta nós temos aí todos os domingos no horário de 9 da manhã até as 10h30 da manhã, até 11 horas, melhor dizendo. Nós temos o período de ministração e que aqui em Belém, né, acontece no canal de número 16. 16.1, 16.1, TVM Brasil, então está acessível a todos que quiserem. E até convocaria você que nunca assistiu, que tem desejo de aprender um pouquinho mais, que quer ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus, depositar no seu coração para que seja ele transformado, então fique absolutamente à vontade. Canalize lá, coloque lá, deixa a televisão para despertar você e nos assista. Deixa Deus trabalhar. Você que está nos assistindo na TV aberta, provavelmente na TV Metropolitana, canal 16.1, provavelmente, talvez, também na NET, canal 24. Esse programa vai, versão cristã, sextas-feiras à noite, para 50 localidades aqui no estado do Pará. Você pode também assistir nesse mesmo canal, domingo de manhã, a partir das 9 da manhã. Ou no YouTube, como disse o nosso professor Max. Mas vamos lá, Max. De repente a pessoa mora na região metropolitana, eu quero assistir presencialmente. Aonde é que a pessoa pode assistir presencialmente às aulas da EBD? Será uma graça e uma grande alegria receber você. Nós estamos localizados aqui na Avenida José Bonifácio 690. Para quem vem do centro, dobrando então aqui a Gentil, logo um pouco a seguir, no lado direito, ou melhor, esquerdo. Para quem vem de São Brás, tem que fazer o balão e fazer o mesmo percurso. Não é difícil, fica no bairro de São Brás, bem próximo, todo mundo conhece onde é, bem em frente ao berço de Belém. Seja você bem-vindo. A Igreja Primeiro Amor tem uma estrutura fantástica e eu digo uma coisa, a Escola Bíblica Dominical tem diversas classes. Classes de adultos, classes para crianças, classes para jovens, classes para adolescentes. E aí eu quero fazer uma pergunta para o professor Manuel. Como é que tem funcionado essa dinâmica de ensino dentro da Igreja Primeiro Amor em parceria com o Instituto Aviva? Bom, é preciso perceber, e é a nossa concepção enquanto igreja, de que a nossa base é a educação cristã. Nós entendemos que uma igreja forte, é uma igreja que valoriza o seu ensino, que oferece a oportunidade para os seus membros de aprender sobre a palavra de Deus, porque é isso que nos torna cristãos maduros, né? Como eu comentei anteriormente, a sua caminhada cristã é um processo, é uma escada de crescimento, e ela efetivamente vai se materializando na medida em que você se dispõe a aprender sobre a palavra de Deus. Então você, por exemplo, um novo convertido, uma pessoa que conhece pouco a respeito da palavra de Deus, você vai vir para cá e vai participar das nossas classes iniciantes. Tá? É necessário que você conheça os fundamentos da fé que você abraçou. Então você tem aqui as turmas de discipulado que vão fazer essa recepção inicial. Mas aí, na medida em que você vai conhecendo a palavra, você vai migrando para outras turmas. Os jovens, por exemplo, nós temos a classe de crianças, nós temos a EBD de crianças, que funciona no salão anexos, então a formação começa com as crianças, os primeiros passos. Nós temos professores que cuidam especificamente dessa faixa etária. No nível um pouco mais alto, que é o nível dos adolescentes, a partir dos 12 anos até ali pelos 17. Nós temos a classe do Zoe, que tem ali uma teologia mais adequada, adaptada na linguagem que eles conseguem perceber. E o interessante é que é ministrada por outros jovens, que também falam a mesma linguagem. E aí, do Zoe, você migra para uma outra turma, que é o Kairos, que é a turma já mais jovem, não é uma faixa etária um pouco maior, em que você também tem ali oportunidade do aprendizado mais aprofundado. E nós temos a classe geral, que é essa que o professor Max
informou que é transmitida todo domingo às 9 da manhã, pelo canal 16, que abrange toda digamos, recebe todos os que já passaram por essas turmas e querem continuar o aprendizado na classe geral. Então, a nossa EBD é bem organizada, não é? O nosso material é desenvolvido aqui e passa, nós temos um conselho editorial, não é? Nós temos os autores, temos um conselho que faz a revisão desse material e nós cremos que temos oferecido um ensino de qualidade, dado aí a resposta que nós temos tido dos membros da igreja e de outros. Porque a questão, eu queria aproveitar rapidamente, né, a gente estava falando da questão do crescimento da igreja evangélica no Brasil, então uma coisa é quantidade, a outra é qualidade, que o pastor Max falou. Então nós primamos aqui pela qualidade, nós queremos efetivamente que os nossos membros, eles consolidem a sua fé, eles aprendam, porque isso vai se refletir na sociedade, na qualidade do cidadão cristão que a sociedade vai receber. Então, por isso nós primamos tanto pela educação. A origem, não é, das igrejas evangélicas, a reforma protestante, que ocorreu lá na Alemanha no século XVI, a mudança de caráter, a mudança que a palavra de Deus provocou na sociedade, mudou. Você é economista, né? Na época, no século XVI, qual era a parte rica da Europa? Era a parte mais ali ao Mediterrâneo, né? Espanha, a própria Inglaterra, Portugal, Grécia, Itália. E a parte norte da Europa, onde ocorreu a reforma protestante, era relativamente pobre, comparado a essas outras regiões. E a fé cristã mudou isso, a forma de ver, não é? O homem se perceber enquanto um cidadão de valor, o valor do trabalho, o valor da ética aplicada ao trabalho, transformou aquelas sociedades do norte da Europa. E o que a gente lamenta, e aí essa observação que eu queria colocar, é que a gente não percebe essa mudança na sociedade brasileira. Apesar de nós termos crescido muito em quantidade de cristão de fé evangélica, protestante, outras linhas, a gente ainda não percebe isso dentro da nossa sociedade. Então precisamos de qualidade mais do que quantidade. Sr. Manuel, o senhor traz um negócio muito interessante para a gente, né? Essa mudança que a EBD traz, e não é sentida aqui no Brasil. E a gente também ouviu os dois explanarem para a gente tudo que é colocado aqui na Igreja Primeiro Amor, todas as iniciativas educacionais e tudo que está acontecendo. Quando a gente não tem falando enquanto cristão, quando a gente não tem uma formação bíblica consolidada, firmada verdadeiramente na palavra, você se torna um cristão que realmente fica fragilizado ante todos os ataques do mundo e todos esses ventos de doutrina que acontecem por aí. Qual é hoje o principal desafio da EBD? Para os dois. Ok. O apóstolo Paulo falava muito sobre isso, né, do cristão superficial. Ele falava isso para a igreja de Corinto, falava para os Efésios, né, Efésios 4,14, aborda exatamente isso, né, que como crianças, somos levados por qualquer vento de doutrina. Então, a imaturidade cristã, ela faz com que muitos fiquem até migrando de igreja para igreja, né, buscando uma que fale algo que lhe agrade. Então, a gente vê muito isso acontecer no movimento evangélico, né? O que não deveria. Isso é falta realmente de uma fé firmada, de uma fé cristã. As pessoas procurando uma igreja para chamar de sua. Perfeitamente. Que fale aquilo que ela quer ouvir, né? Quando a gente sabe que nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus, pela Bíblia, para mudar o nosso caráter, né? Então eu vejo que o principal desafio da EBD hoje é lidar com essa realidade, dos desengrejados, essa realidade das pessoas cada vez menos presentes no espaço de formação aos domingos, mas não só aos domingos, né? Os nossos irmãos de outras religiões têm a escola sabatina, né? Eles chamam os adventistas, né? Eles têm a escola sabatina, mas que é o ensino da palavra de Deus. Então o grande desafio é trazer
Então, nós precisamos compreender esse momento, como é que esse mundo das mídias sociais está influenciando isso, como é que nós podemos utilizar as tecnologias disponíveis, não é, para realmente oferecer um ensino efetivo e de qualidade. Então, assim como as outras escolas, digamos, seculares, nós temos o desafio de nos adaptarmos ao contexto que nós vivemos. Adaptar não significa abrir mão dos princípios bíblicos, mas usar as tecnologias, os recursos que hoje a sociedade oferece. Então, nós precisamos compreender melhor isso, porque a palavra de Deus ela precisa continuar sendo multiplicada. E se presencialmente, digamos assim, a gente já não tem uma presença tão grande, nós temos que nos dedicar a pensar uma forma mais efetiva de levar essa palavra até os lares. Eu vou trabalhar em 2 prismas. O primeiro deles é ser quem somos. Cristãos autênticos e verdadeiros e transmissores da palavra autêntica e verdadeira. É um desafio, enquanto liderança de EBD, trazer as pessoas de lá para cá para ouvirem o conteúdo que é ministrado no EBD, ou levar a EBD até a elas para que elas assistam, para que elas compreendam a intenção da palavra de Deus. Então, é um desafio isso? Porque é perceptível, como já foi falado, na maioria das igrejas que ainda tem EBD, um declínio. É perceptível. Mas bem aí, é possível que nós também estejamos facilitando com as mídias, entregando lá em casa. Como é que é o nome desse negócio? Delivery? Food, delivery, né? É possível. Nós tenhamos produzido um conteúdo para entregar em casa. Ok, eu não vejo prejuízo nisso. Mas aí eu vejo o outro nível de desafio. Eu só queria entrar aí, por exemplo. Durante a pandemia a gente viu que, principalmente o ensino infantil e adolescentes e todos os outros, eles foram transferidos para casa, foi todo online. EAD, né? E a gente observou o seguinte, que o rendimento, e isso aí não sei o que estou dizendo, Sim. são os professores que estão dizendo, que o rendimento foi muito baixo. Isso a gente não corre o risco da mesma coisa acontecer com a EBD, apesar do professor Manuel ter falado que nós temos uma nova mídia e tal, a gente tem que explorar, e é verdade mesmo. Não seria mais interessante que a pessoa estivesse aqui, Sim. presente? Nós estamos falando de desafio. É um desafio? É. Então agora vamos para o outro lado, que é o outro nível que eu gostaria de tocar. Fazer com que esses indivíduos venham, interessem-se em alimentar-se da palavra de Deus. É um desafio? É. Por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na Terra. Então há que se dizer que há um princípio de esfriamento absoluto. Há uma tendência natural e normal. Fugir, deixar para depois, eu não vou hoje, vou amanhã, vejo depois, assisto depois, teclo depois que está aí ao alcance do dedo. Então hoje é muito fácil. Então é um desafio fazer com que o indivíduo, mesmo dentro da igreja, assista e compreenda e aceite. É um desafio. Aí eu tenho que decidir. Eu quero isso, eu amo isso para a minha vida. É isso que eu quero. Então, é um desafio fazer com que o indivíduo se desperte e interesse-se pelas coisas de Deus. Ok, são desafios que nós temos. Então, é por aí. Temos que romper os desafios? Temos. Nós precisamos romper. Nós não devemos abrir mão dos valores que temos e de quem somos. Cristãos. E Cristo, quando passou pela terra, ele disse que nós teríamos aflições, dificuldades, batalhas e guerras. Disse. Mas ele disse também que estaria conosco e que nele nós ultrapassaríamos todas as limitações. E é nisso que nós nos firmamos. E nós queremos repassar isso para os outros. Isto é essa fé segura para um destino correto e certo. Muito bem, nós estamos aqui realmente bebendo aqui na sabedoria de vocês, nos ensinamentos de vocês, nós estamos caminhando para o final do nosso programa e é uma pena, mas eu faço questão de ler um trecho aqui da palavra, eu peço licença para você que está nos assistindo, que o apóstolo Paulo, ao escrever uma carta para o jovem pastor Timóteo,
lá na segunda epístola de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17, ele diz o seguinte, eu quero que você preste atenção no que ele diz. O apóstolo Paulo dizendo para o jovem pastor Timóteo, tu, Timóteo, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabeis as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí ele complementa, toda escritura é inspirada, eu me lembrei da tua fala aqui, professor Manuel, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Com isso, nós encerramos o nosso programa. Se você quiser visitar as lições da Escola Bíblica Dominical, está lá na página do YouTube da Igreja Primeiro Amor. Você pode também acessar nas mídias sociais da Igreja Primeiro Amor, mas faça uma visita também. E você que mora perto de uma igreja cristã evangélica, se você não está indo para a Escola Bíblica Dominical, se você tem perdido o hábito de ir para a Escola Bíblica Dominical, retome, porque isso é importante para a sua vida, isso é importante para a sua salvação, isso é importante para a nossa sociedade. Que Deus te abençoe tremendamente e até o nosso próximo programa.